Olá para vocês, pessoal. Estamos aqui hoje iniciando um projeto dentro do Levante, né? O nosso intuito aqui é trazer pessoas para que elas falem do processo criativo delas, de quão importante é a cultura na vida dessas pessoas, as referências artísticas que elas possuem, as histórias de vida e toda a atividade, né? Toda a ebulição cultural que essas pessoas representam. Tudo bem? A segunda coisa é que esse projeto faz parte de um projeto mais amplo da plataforma Levante, né? A gente teve um Levante Fest em Jundiaí, que foi uma plataforma online que a gente desenvolveu, e isso tudo faz parte de um projeto maior, porque a gente tem a intenção de criar um clube da cultura, uma espécie de agrupamento de pessoas que queiram falar de artes em geral, queiram falar de temas políticos, de temas culturais da cidade e além. Tudo bem? Eu sou o Camaleão Albino, também conhecido como Wildon Vital de Mello, e hoje eu vou falar com a Gabriela. A Gabriela tem um papel importante no cenário cultural de Jundiaí, tem ganhado Uhum. destaque, isso é muito legal. Eu só vou dar um nomezinho completo dela aqui para parecer sério, mas eu quero que vocês fiquem à vontade para todo mundo que está vendo, sigam a gente no Levante, é um projeto de Jundiaí, mas que vai expandir a cidade, tá bom? A Gabriela Santos de Matos, a Gabriela Santos de Matos tem 20 anos, ela estuda gestão de eventos na FATEC Jundiaí e também faz parte de vários projetos. Um deles, ela organiza o Slam do Zé, que é um slam aqui da nossa cidade, e também ela faz parte do Molotov Cultural, que é um grupo, um coletivo de pessoas que se reúne, que também produz arte, né, em determinados momentos, que faz parte da Zona Oeste lá de São Paulo. A Gabriela, ela é da Zona Leste de São Paulo. Ela não é de Jundiaí, mas ela está em Jundiaí. Isso é importante porque ela tem uma consideração em relação à poesia que é muito interessante. Ela quer trazer a poesia marginal, ela carrega essa bandeira da poesia marginal e ela ecoa muito bem essa atividade, todas essas referências que ela tem sobre cultura, tudo que ela tem feito no Islã do Zé tem ganhado muito destaque. Bom, agora que eu fiz essa apresentação, eu acho que a melhor coisa de todas é a Gabriela falar pela Gabriela. Gabriela ou Gabi ou Gabizinha, por favor, agora se apresente de verdade com as suas vozes, com a sua voz e com a sua poesia. Pode falar o que você quiser. Que chique! Muito boa tarde. Primeiramente, agradecer o convite. Achei incrível a iniciativa, não só do Levante como festival, mas como movimento mesmo. Isso ficou bem claro para mim desde o começo, isso é essencial. Começar falando, então, pegando a deixa aí dos rolês, dos quais eu faço parte. O Islã do Zé, para quem não conhece, eu dei uma entrevista no Francamente, que é da Rádio Difusora esses dias, explicando certinho o que é um Islã e como o movimento rola aqui e tal. Mas a gente pode falar mais sobre isso por aqui também. E o Molotov Cultural é um rolê parecido. É um rolê de sarau e a gente organiza, tipo, o intuito é que ele seja itinerante, que ocupa espaços em rolês para gerar discussões através da poesia. A gente lançou um fanzine também, que é uma coisa que eu gosto muito, apesar de ter começado há pouco tempo, que são publicações independentes e tal. E aí, esse primeiro que a gente lançou pelo Molotov era sobre a privatização da água, era mais com esse intuito político informativo. E eu tô sempre buscando isso, assim, com a arte, né? Tipo, sempre buscando esse lado político, apesar de eu ser a partidária, e libertador mesmo. Acho que a arte tem muito desse caráter, assim, esse poder mesmo, né? Não somente de política e de informação e de diálogo, de ensino, de tudo, mas também de libertação do próprio artista, sabe? Entendi. E assim, falando já de início, eu queria saber o que que te levou a essas escolhas? Quais foram os motivos, assim, o que fez você se interessar por arte? Você tem alguma história? Como foi seu início em gostar, por exemplo, da poesia, do movimento que tem a ver com o Islã, que a gente conhece bem, do sarau também? Eu queria saber mais ou menos o que levou você, Gabriela, a se interessar por arte. A gente sempre sabe que é uma decisão, é uma escolha, nem sempre racional, né? Mas a gente sabe que sempre aparece algum acontecimento que nos faz nos guiarmos para isso daí. Queria que você falasse um pouco como que foi essa experiência sua. Pô, minha mãe se pergunta muito isso.
Então, Mas, estou fazendo uma pergunta de idoso aqui, né? De alguém mais velho. não, Não, é eu não porque ela queria fica se falar. questionando, né? Tipo, É, eu não queria falar pela questão da idade, porque eu acho que a arte não tem idade, né? com Mas, certeza. enfim, fica à vontade, pode falar. Bom, assim, muito por influência dela também, eu sempre frequentei muito museu, sempre tive muito a par, assim, de exposições e sempre queria ir ver peça de teatro, então eu sempre estive inserida nesse meio como espectadora e como consumidora de cultura assídua, desde a infância. Mas eu acho que, assim, o marco mesmo, quando você pode começar a dizer que eu comecei a me declarar artista, a me considerar artista, foi em Jundiaí, na real. Porque eu vim pra cá em 2017. Não, 2018, eu acho. E aí eu comecei no ano seguinte a frequentar o Islã do Zé, porque ele já existia na cidade com outra organização, só que em Uhum, formato de sarau. E sim. aí eu comecei a frequentar, comecei a gostar, e aí foi indo. Foi tipo, eu fui me apresentando, aí eu fui começando a escrever mais, e foi aí daí só ladeira pra cima. Ah, entendi. Ah, eu me lembro. A gente fez parte do início do Islã do Zé aqui. Foi um grande projeto, muitas outras pessoas também participaram, né? A gente tem um símbolo na cidade que foi o Lucas, né? O Menografia, que a gente o perdeu. E assim, eu acho que é interessante como você reconfigurou essa questão do Islã do Zé, trazendo mais para o campo de Islã mesmo, né? Porque tem esse debate. Tá, mas antes da gente entrar propriamente no Islã do Zé, eu queria entender um pouco assim, né? Eu sou um jundiaiense da Gema. Eu faço minhas A gema. críticas à cidade, faço meus elogios, você já deve saber disso também. E aí eu queria saber como que alguém que vem de fora, né? Eu acho que você tem muito a nos dizer. Você veio da Zona Leste, você pode falar aí de que lugar, de qual região da Zona Leste. Eu vivi na Moca, mas eu sei que quem é da Zona Leste de verdade não considera a Moca Zona Leste, né? Tem essa briga aí, enfim. Mas eu queria que você falasse com o olhar de quem vem de fora, o que que você encontrou na cidade, porque para quem é daqui de Jundiaí, em muitos casos, como eu achava antes do Islã do Zé e todos esses movimentos que a cultura estava muito pulverizada. Mas eu acho que é legal ouvir você vindo de uma grande cidade e vindo para cá, dando nesses cafundós aqui. Pode falar, qual foi a sua sensação em Jundiaí? Caramba, eu queria deixar claro primeiramente, assim, já de início, que essa resposta ela vem inteiramente da minha experiência. Ok, não são todos que vêm de São Paulo ou da Zona Leste que vão pensar assim, pelo amor de Deus, não vamos me usar de, ó, a Gabi falou, hein? Porque eu falo por mim. Não, a gente não vai produzir fake news com o que você está falando, fica tranquila. Agradeço. Uhum. Mas pra mim, assim, foi um processo muito louco, eu acho. Foi muito estranho reparar nessa mudança, porque, tipo assim, eu vim do Cangaíba, lá da Zona Leste, perto da Penha e do Danfer, é mais pro canto. E Sim, ainda assim, eu me considero de classe média, assim, porque eu tive uma base, uma estrutura que veio, mano, inteiramente do esforço da minha mãe, tá ligado? Obrigado, mãe. Mas ainda tive muito privilégio, mais que alguns amigos meus, então ainda assim cresci numa posição de privilégio, mesmo estando na quebrada, mesmo estando num lugar de oportunidades menores do que uma cidade como Jundiaí. Mas ainda assim eu sempre tive muito consciente do meu redor e das vivências das pessoas que estavam comigo. Então, quando eu vim pra cá foi um choque, porque, tipo, aqui é uma cidade do interior que é muito desenvolvida, é uma cidade que está em desenvolvimento. E eu vim de um lugar imenso, assim, no sentido de que a gente podia ir pra qualquer lugar, pega o metrô e vai ali, e aí já, tipo, outra realidade e tal. E quando eu cheguei, eu estranhei muito isso. Demorou muito pra eu me acostumar, e eu passei, tipo, quase todos os finais de semana estando em São Paulo de volta, porque eu não entendia a dinâmica da cidade, tipo, eu não sim. entendia isso dos rolês aqui, não entendia nada, não me familiarizava. Mas hoje em dia, assim, especialmente estando envolvida na cultura ativamente agora, eu consigo enxergar um potencial que vai além do industrial, porque tem muito isso, hoje em dia é um polo em desenvolvimento, indústrias e turismo e não sei o quê, mas vai muito além disso, que tem um potencial de desenvolvimento cultural absurdo, sabe? Porque tem muita gente que está querendo fazer, que está se movimentando, e às vezes por opressão de coisas maiores, ou então por dificuldade, por não ter um facilitamento de prefeitura ou nenhum órgão que apoia, a galera acaba desistindo.
tentando ir para São Paulo mesmo para fazer essas coisas. Então eu enxergo que Jundiaí é uma cidade, mano, é uma cidade que tem a Serra do Japi, que tem cachoeira, que dá pra ir de carro rapidinho, tem árvore de fruta, mano, tem um pé de amora na minha garagem, tipo, pra alguém que cresceu em São Paulo, eu tiro Sim. foto disso, todo mundo, nossa, sabe? Então, existem coisas aqui que parecem muito comuns e parecem muito cotidianas, mas que são muito especiais. E aí eu Uhum. acho que tem muita gente na cidade com esse caráter de saber não explorar, né? Porque não é essa a palavra, mas saber aproveitar a cidade. Porque a cidade ela é muito plural, mas ela ainda é muito segregada. Então eu acho que a Sim. distribuição de recurso aqui, a distribuição de verba e de tudo ainda está muito centralizada e muito, como é, homogênea, talvez. Sim. Então, Tem uma, pelo que eu entendi, tem uma voz que é predominante na cidade, né? Uma coisa até em relação à cultura. E aí, mas você observou que ao chegar aqui, no início você teve esse problema, mas com o passar do tempo você começou a ver que existiam outras vozes também, né, para a cidade. Isso que é interessante. E aí o Islã do Zé entra, acho que talvez para completar isso, né? Eu acho que suas primeiras experiências com o Islã do Zé, numa outra formação, e aí, tendo pegado isso daí na unha, né, também, trazido de volta, como que se deu essa transição de você sair do papel da espectadora e hoje você é, talvez, assim, uma das figuras aí que está mais ativamente na cultura da cidade, né, de forma alternativa. Eu acho que isso é interessante pra caramba, porque, assim, você faz as atividades, faz os rolês aí de uma forma muito independente, muito interessante. Eu queria que você falasse dessa saída. Você saiu da plateia e foi lá para o palco, digamos assim. Queria que você falasse, contasse pra gente aí, que é bem legal ouvir. é uma história que fica meio tipo. Não sei se muita gente acompanha. A galera é sempre tipo, é o Islã do Zé, que era do Bar do Zé de terça-feira. Então é muito bom, mano, ter esse lugar pra contar, né? Então, Sim, basicamente, a primeira formação do Islã do Zé era do coletivo Galeria, que reunia uma galera imensa. sim. E parte dessa galera era da FATEC também. Não da minha turma, mas também da FATEC. E aí foi Uhum. uma coisa que foi tipo eu fui ouvindo falar, passei a frequentar, como eu já disse e tal. Só que aí o coletivo Galeria se desfez e algumas pessoas que estavam responsáveis pela organização mais ativamente, assim, porque cada um tinha um papel e tal. Algumas pessoas já não estavam mais nessa disponibilidade. E aí o Islã do Zé, ele tinha até mudado de nome, tinha sido Sarau do Zé. E aí ele Uhum. meio que foi se desfazendo, assim, foi meio que assentando e ficando meio tipo, vai ter, não vai ter. Aí não teve. Sim. Aí apareceu a Izinha de volta, que era do coletivo Galeria também. E se juntou com o Morto, André Morto, que também é muito ativo aí na cena underground da cidade. Já eu considero ele um exemplo mesmo, um guia nesse tipo de Sim. rolê. E Conheço há aí, décadas o Morto, então, sim, sim, sim. Somos idosos aí, estamos nessa aí. Ele vai ser entrevistado um dia também. Vai, continua, nossa, desculpa te cortar. imagina. E aí era meio que tipo assim, aí o Lucas, tipo, o Lucas ele era do Galeria, e ele tava, meio que juntou os três, assim. Tava sempre muita gente se comunicando, querendo isso, mas quem fez acontecer mesmo, assim, de tipo, não, vamos voltar, foda-se, só vamos voltar e já era. Foi mais a Izinha e o Morto que conversaram assim e selecionaram o menor pra ser, tipo, o poeta, tá ligado? O mestre de cerimônias e tal, mas ainda parte da organização. E aí Uhum. a Izinha e o Morto foram meio que recolhendo pessoas, assim. Então chamou a Gabi Longatti, que ainda tá no coletivo, que para fotógrafo, organização e tal, e me chamaram também. E aí tava nós, cinco. Sim, Aí as coisas foram passando e tal, e o menor foi assassinado, e aí a Izinha saiu do coletivo. Então, atualmente, quem tá tocando sou eu, Gabizinha, André Morto, Gabi Longatti e o Pueblo, que somou depois. Nosso novo mestre de cerimônias, faz aí um marketing ferrenho também. sim. E basicamente isso. A gente chegou a fazer com todo mundo, toda essa organização que tinha 5 pessoas que retomou o movimento, a gente fez a nossa edição presencial desse ano. E Sim. aí foi tipo, na mesma semana já não podia mais sair de casa. Nossa, daí já veio a sensação da quarentena e da pandemia. Entendi, entendi. Poxa, é interessante porque assim, tem um caráter, no que você está falando, tem um caráter muito interessante, porque essa história é muito particular para mim também. Eu conheço,
fiz parte também do Galeria, enfim. Então eu entendo o que você está falando, é uma linguagem muito próxima do que eu vivi também, né? A gente se reunia aqui em casa, acho que logo antes de você chegar, assim, acho que como você chegou em 2018, em 2017 a gente já tinha algumas conversas sobre isso, era bem interessante, assim, sabe? A Izinha também, converso, os outros organizadores e organizadoras, isso é interessante. E me diz uma coisa, tá? Você começou a tomar esse papel de destaque, e assim, para quem infelizmente ainda não conhece, eu queria que você falasse, claro, eu queria que você explicasse, apesar de eu já saber também, mas acho que todo mundo precisa ouvir de novo, o que é o Islã e qual a diferença, o que caracteriza principalmente o Islã? Explicando aí para um grande público que talvez ainda não saiba o que é. Qual a importância do Islã? Não, fica à vontade. Bom, o Islã ele é uma batalha de poesias e a principal diferença entre o Islã e o sarau costuma ser essa, que tem um esquema de jurados que dão notas e, idealmente, esses jurados são pessoas que nunca nem foram no Islã antes. Então, é uma batalha que visa dar palco para pessoas que precisam falar de sentimentos ou de assuntos que normalmente você não vai ouvir na mídia tradicional, ou especialmente pessoas que são renegadas desse espaço de voz, que são invisibilizadas e marginalizadas. E aí é basicamente isso. Quando a gente no online, a gente criou certas regras assim que vão mudando também por questão de logística, mas quando é no presencial é basicamente, mano, começou o rolê, mic aberto para quem não for de batalha de poesia, e aí tem todo tipo de arte possível. E aí quando é a batalha, são os poetas e a gente vai fazendo por sistema de notas até chegar na final no mesmo dia. Sim. É uma coisa que começa ali, se desenvolve ali e termina ali, né? Tem uma coisa meio que do espaço quase uma reunião sagrada, né? Porque ela começa e termina ali, né? Tá bastante também no registro da oralidade, né? Da fala, daquilo que tá no contexto do dia. Eu gostei de uma coisa e vou puxar um gancho aqui, né? Eu queria entender assim, você falou que o Islã é para dar voz a pessoas invisibilizadas. A gente sabe que, por exemplo, as mulheres sofrem violentamente com uma política, né, de extrema repressão ainda, há um nível altíssimo de feminicídio, todas essas questões. Por exemplo, a população negra, né, o povo negro no Brasil sofre muito também essas questões. A gente vem aí historicamente de um racismo estrutural. A gente também sabe, por exemplo, que a população LGBTQI+, está em busca por direitos básicos, fundamentais. O mais fundamental deles é o direito à vida. Isso se soma também aos povos nativos, né? Os povos que são mais nativos do que a gente, que são a população indígena, a população, né, nativa americana. E todos esses contextos também, a questão das pessoas pobres, as pessoas que não necessariamente têm acesso à cultura oficial. Você falou da invisibilidade. Eu queria saber, assim, para você, como mulher, né? Eu lembro que em algumas edições que a gente fazia no Isla do Zé, o pessoal dava uma atenção diferente para quando era o poeta e quando ia a poeta. Geralmente a poeta já não era ouvida, tanto quanto o poeta. Então tinha uma questão de gênero mesmo ali. Né? Eu lembro que quando a gente ia recitar os homens, os poetas homens, né? Os poetas que se identificam com o gênero masculino, enfim, eles eram mais ouvidos, as mulheres eram menos ouvidas. Então eu queria saber, assim, agora que sempre teve um caráter feminino o Islã do Zé, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre como é ser uma mulher, como é ter uma visão periférica, fazer poesia marginal e estar no Islã do Zé. Qual é essa relação? Você sendo mulher e consciente, eu detesto esse termo, eu não vou falar, mas apesar de ser tão jovem, né? O pessoal fala essas bobagens, mas como é ser uma mulher consciente como você é? Diga, e como isso está na sua poesia? Acho que a palavra que melhor expressa é dolorido, porque ser uma pessoa consciente no geral é dolorido. Sim, Mas acho que o Islã, eu percebo muito esse progresso, na verdade. Desde que a gente teve que se trancar e começar as atividades online, dá para acompanhar esse progresso de uma maneira mais
mais clara. Então, ultimamente, por exemplo, tem muito mais mina procurando a gente do que manos para competir. Eu acho isso sim primordial, sabe? Porque é um ambiente que antes a gente tinha que falar, pelo amor de Deus, participa do negócio, e agora elas estão chegando até nós. Então, eu acho que quando a gente fala de dar palco e dar poder mesmo para as pessoas que precisam falar, isso se relaciona com as mulheres de uma maneira extraordinária, assim. Porque você vê também, ainda tem alguns slams, assim, tipo, em outros lugares e tal, que é muito isso. Tem muito homem, maioria homem, tudo sempre a mesma temática, assim, e não que essas coisas não sejam importantes, mas falta ainda essa posição de igualdade. Então, eu acho que a gente aqui em Jundiaí está melhorando muito nisso, eu vejo um progresso, ainda tem muita coisa para acontecer, mas é interessante pontuar também que eu vejo o Slam do Zé em Jundiaí também muito como um lugar de rever privilégios, sabe? Acho que muito por uma questão geográfica, a gente não conseguiu atingir ainda muitos lugares importantes da cidade. Então, acho que Uhum. às vezes acaba também tomando esse estando nesse espaço de revisão de privilégios para algumas pessoas. E isso também é muito essencial. Sim. Você disse revisão de privilégios, né? Uhum. E tá, até que ponto você acha que a poesia do Islã ela serve para conscientizar? Quais são as suas experiências em relação à conscientização da galera quando ela está diante do Islã, quando ela participa? As pessoas chegam, novas pessoas interessadas porque, por exemplo, uma mina teve o protagonismo de falar temas que geralmente não são falados. Como que funciona isso no fazer? Né? Vocês estão trabalhando basicamente online. Como que isso funciona? Como que vocês estão divulgando isso? Arduamente. Não, Inclusive, imagino. ó, ouçam Poesias do Isolamento, Sesc Jundiaí TV no YouTube. Sim, A gente sim. está muito no boca a boca, mas é muito legal isso, porque agora que a organização tá em 4 pessoas, são 2 minas e 2 manos, então fica sendo bastante igual nessa questão. E por ter esse protagonismo, de certa forma, que eu tô sempre dando as caras, sempre eu que tô ali, né, falando e tal. Tem muita mina, mano. Já chegou muita mina até mim ou até o Slam, sem saber que eu tava respondendo, sabe? Uhum. Dando uma atenção, querendo participar, porque viram que é um espaço seguro, é um espaço onde elas podem estar ocupando, e não só as minas, mas todo mundo, mano. As monas, pritas, trava, tudo. Então, tem rolado, assim, tem rolado muito no boca a boca, o que eu acho incrível, e tem rolado uma atenção também de algumas outras mídias independentes. Falando de experiência com esse tipo de coisa, o zine que a gente fez pelo Molotov foi algo que agregou bastante nesse sentido, porque a gente conseguiu fazer rodar assim, mandando para amigo, que mandou para amigo, que mandou para amigo. Chegou em vários lugares, chegou até numa mídia independente de São Paulo, a Revel, que fez uma entrevista e tal. Então, Sim. É, é interessante porque aí eu acho que entra uma questão que para mim é importante também. O Islã, né, os Islãs, como estão colocados hoje, as diferentes formas, né, em São Paulo tem uma variedade maior, e também o sarau, como se desenvolve, eles estão priorizando bastante a questão da poesia oral, dessa poesia falada, encenada em alguns aspectos, né, bem trabalhada, na questão do convencimento e da retórica. Só que eu acho que ainda falta também essa questão do físico, do papel. Eu acho que você deve ter tido essa sensação quando você colocou o Zine para rodar. Né? Acho que essa questão do papel. Eu estou falando porque, assim, sem correr o risco de ser paternalista, não é essa a ideia, porque as ideias que você está desenvolvendo eram as ideias que eu também queria desenvolver, que era de dentro do slam surgir um zine, porque a gente não pode deixar essa poesia toda ficar só no registro oral. Então, acho que eu sempre valorizei muito essa questão da coisa física. A gente fez um zine também maluco aí. Inclusive, o André estava no zine, o morto. E, enfim, ah, como que foi partir de sair de uma mídia que é falada, que você pode filmar, gravar, tal, mas em muitos casos, por exemplo, num slam que não está sendo fotografado, a poética é como se ela morresse ali, se ela terminasse ali no final, ao final. Como que foi sair disso e entrar para uma mídia que é o Zine? E como foi essa sua experiência de trabalhar com o Zine? Isso me interessa também. Como que foi? pô,
acho que eu vou acabar separando as coisas na resposta, então vou começar pelo Islã. Quando a gente começou a retomar, a gente não tinha nem Instagram ainda. Então, a gente Sim. tinha, tipo, planos futuros de fazer vídeo pro YouTube e tal, mas foi uma coisa que a gente foi muito aprendendo agora. E é muito legal porque agora, pelas competições, da maneira como a gente faz online também, tipo, a gente optou por isso, por essa possibilidade. A gente faz pelo feed do Instagram, não são lives, não são coisas como o Islã de fato, assim, que é ali e acaba ali. Então a gente tem como se fosse um acervo, assim, tipo, desde a primeira edição online tem os poemas de todo mundo que participou, em todas as fases. Então eu acho isso muito especial, porque vira tipo um álbum de figurinhas, assim, todo mundo que colou desde o início tá lá. E aí o Zine, ele veio muito como uma coisa, na real, mais tipo pessoal minha e um trampo colaborativo ao mesmo tempo. Ele foi lançado pelo Molotov, mas o Slam e o Molotov acabamos conversando bastante, porque o Molotov é um movimento que é muito menor e mais novo, né? Uhum. E aí foi muito tipo, mano, eu cheguei na Hannah, que é do Molotov comigo, e falei, eu quero fazer um fanzine. Porque eu já faço fanzines, assim, faz um tempo. Aprendi numa oficina com a Mai Marini aqui na cidade, agora ela voltou para o ABC, mas Sim, ela sim. foi Ela essencial. do coletivo Vila Verde. Exato. Ah, sim, Outro sim, lugar incrível. E sim. aí foi tipo, eu fui me interessando, experimentando e fiz, eu já tenho o que, uns 4, 5 zines meus que eu botei pra rua, assim, vendi pelo correio, porque, né, pandemia. Uhum. Então, eu tava nessa brisa, continuo nela, sempre buscando me desenvolver e tal. E aí eu fiz, mano, Hannah, eu quero fazer um zine. Quero fazer um zine, eu não quero meus poemas, eu quero outra coisa. E aí a gente veio com essa ideia de fazer sobre a privatização da água, chamar o Morto para fazer a ilustra, chamar mais gente para somar com conteúdo. E aí foi isso, assim. E foi muito louco perceber, porque é um conteúdo diferente. Quando você manda um vídeo para alguém, normalmente a resposta é: beleza, vou assistir. E aí a pessoa pode ser que assista, pode ser que não. O Sim. Zine, ele já tá lá. E, tipo, isso tanto no online quanto no do pessoal, ele está lá, entendeu? Então, ou você Sim. vai ler ou você não vai ler. Uhum. É, exige um pouco mais também da galera, né? Eu acho que também as pessoas falam, não, beleza, vou ler o Zine, mas é que exige também, né? E eu acho que você pegou um tema, vocês pegaram um tema na agulha mesmo, certinho, que era o tema da privatização, no momento que a gente estava falando dessa questão, né? Acho que isso foi muito interessante. E não sei se bateu, se você teve esse insight, ou se já era uma coisa vinda, né? Jundiaí sempre se gabou de ter autonomia em relação aos recursos hídricos. Jundiaí, a história que a gente tem aqui, né, que é quase como uma lenda urbana da cidade, é que eu lembro que meu pai falava isso da cidade. Meu pai não é jundiaense, mas ele falava: não, é que a cidade aqui pode ficar 20 anos o entorno sem água e aí não tem problema, a Jundiaí consegue se abastecer. Foi só daquela crise hídrica de alguns anos atrás e acabou a água para todo mundo. Então desmistificou, foi uma história da infância, sabe? Quando você acreditava que o Chaves e o Chapolin não eram a mesma pessoa, e aí você descobre que são. Então, foi essa sensação, porque Jundiaí não conseguiu lidar com seus recursos hídricos. Teve uma vantagem por conta da represa, mas aí também se ferrou, porque tinha outras cidades na demanda, enfim. Mas eu achei muito legal o lance do Zine, foi isso, que você pegou um assunto e conseguiu trazer ele. Eu acho que, eu não sei, eu queria que você falasse também um pouco de como o Islã consegue, às vezes, falar com muito mais facilidade sobre as questões imediatas, né? Por exemplo, as temáticas do Islã são sempre referentes à violência social, à desigualdade econômica. Então, eu queria saber assim, o que você vê, né, de vantajoso no Islã por essa capacidade dele conseguir falar de um tema, às vezes, muito melhor do que alguém lá, um acadêmico, que vai escrever 15 livros sobre esse determinado tema. Qual é a vantagem do Islã? Onde que você vê essa vantagem? O bebê direto da fonte, né? A vivência sempre. É muito louco isso, porque, por exemplo, com o fanzine, foi uma coisa que a gente pegou um assunto que estava em pauta para falar de outro, né? Porque, na real, o tema era a privatização do saneamento. Então, aí Sim, isso já leva, tipo, a privatização de outras coisas. sim, E sim. no Islã é muito louco isso, porque, tipo,
Atualmente, eu acho que não teve, fora os saraus do Molotov, não sei se teve algum slam que a gente pôs um tema, que eu perceba, não. Então, Uhum. sempre o tema acaba sendo meio que voltado para isso, porque é a vivência da galera que tá. Então, mesmo que a gente não coloque um tema, você sempre vai ver no slam alguma mina falando de vivência, de superação, algum mano falando de racismo. Então, são pautas que vão estar sempre presentes porque vem da vivência desses poetas. Eu acho isso muito valioso, porque tem, tipo, um potencial de ensino, assim, pela escuta de quem não conhece essa realidade, eu acho que ela não existe. E aí, se você parar 5 minutos para assistir um slot, você já vai entender que não é a sua realidade que é a de todo mundo, sabe? Mas o principal para mim é isso, essa coisa de, por exemplo, se eu tô num dia ruim, eu escrevi um texto horrível, tipo, falando de sentimentos horríveis sobre uma sociedade que é uma bosta. Eu tenho um lugar para eu ir lá e falar, e gritar, e vão me escutar, e vão se identificar com o que eu tô falando. E através disso a gente vai se fazer mais forte, a gente vai achar um meio de transformar o ódio em energia criativa. Sim. Porque eu percebo assim, né? O Islã está se transformando, os Islãs estão se transformando naquilo que eles sempre foram, né? Originariamente, historicamente, quando eles surgem em algumas regiões dos Estados Unidos, é que é um lugar de fala, mas também é um lugar de escuta, né? Eu acho que isso é interessante. É um lugar que você é o protagonista, mas você ouve. Tem uma coisa assim, meio que de se superar. Quando você está ali no meio do Islã, você supera aqueles problemas cotidianos. Eu acho isso muito bonito. E acho muito importante também, porque é dali que eu acredito que hoje a poesia está nesses lugares. Eu acho que a poesia, o sentido mais amplo da palavra poesia, eu acho que está ali. Eu vejo muito isso. E aí você me falou uma coisa que eu peguei aqui no detalhe. Você escreve o texto. Agora vem uma questão mais técnica, assim, não vou pedir nada assim muito mirabolante, mas eu acho interessante porque o Islã ele conta com uma capacidade e se pode ganhar no Islã por conta dessa capacidade de fazer o argumento, de desenvolver, de ter esse contato, né? Tem essa coisa. Que no período da pandemia a gente perde um pouco, mas ainda tem os vídeos. Eu queria entender no seu processo criativo, você, quando vai pensar uma poesia para o slam, quais que são as etapas, né? Eu não quero que você defina a criatividade, não é isso, porque criatividade nem sempre se explica, mas como são as etapas? Você parte de um argumento, de um texto, você está lendo alguma coisa, vem a ideia, beleza. Quais que são os passos? Você fala, não, esse poema eu quero apresentar para o slam, mas como que nasce esse poema para você? Acho que para mim, assim, no meu processo pessoal, é mais sobre um aproveitamento, é tipo, porque quando eu pego para escrever, eu pego, normalmente é porque eu preciso. E Sim, aí tem vezes que eu consigo, tipo, adaptar algum poema, melhorar ele, porque aí eu penso, eu vou apresentar isso no slam, eu quero falar sobre isso. Tem muito isso, né? O que eu quero dizer, o que eu quero trazer com a minha poesia. Mas é importante fazer um adendo, que, por uhum, exemplo, no Poesias do Isolamento para o Sesc, Jundiaí, tinha uma temática a ser seguida, né? Que era vivências na pandemia e tal. Então, eu tinha, por exemplo, eu precisava de 3 poemas. Eu tinha um que eu tinha escrito no começo da pandemia, quando eu fui caminhar e comecei a reparar ao redor, assim, e comecei a ficar brava, cheguei em casa e escrevi. Eu sim. tinha outro que eu tive que sentar, pensar sobre as coisas e reunir as minhas ideias no papel, depois melhorar, depois trabalhar em cima. Então, para mim, varia muito, mas todo poema eu acho que ele exige uma apropriação mesmo. Ele exige um momento em que eu vou ler ele em voz alta, ver se faz sentido e começar a tentar decorar e começar a trabalhar com ele, a me apropriar dele para poder mostrar para as pessoas como algo tipo, ó, eu escolhi falar sobre isso, isso é meu e tá aqui, ó, pedrada. Entendi. Não, acho interessantíssimo, tá? E aí você falou de uma outra coisa. Eu tô indo no que você está me falando. Decorar o poema, né? Aí você tem que dar um passo que nem todo mundo dá,
que é o de decorar o poema, porque, como a gente sabe, o slam a gente apresenta 3 minutos sem papel, né? Depende do tempo também, né? Isso também é combinado. Mas, basicamente, é a interpretação do poeta, da poeta, né? E conta muito essa questão de ou improvisar ou decorar bem o texto. Como que você faz para decorar aqueles textos longos que você apresenta, ou não tão longos, mas como você faz para decorar? Tem alguma técnica, algum macete, alguma coisa aí que você pode explicar para gente? É importante falar que, normalmente, assim, a priori são poemas de até 3 minutos para que todos sigam um padrão, né? Mas isso não é uma coisa que nem sempre é cronometrado, varia muito e tal, mas o Uhum, ideal é isso. E também, na real, todo mundo tem essa impressão, mas não é bem exatamente isso, que, tipo, não pode ler e uhum, tem que decorar e tal. É que quando a gente vai falar para os jurados, tipo, ó, avalia esse poema, o critério principal é o que você sentiu, o que tocou no seu coração, mas também leva em conta performance. E aí só pode ter corpo e voz, não pode ter nenhum objeto cênico. Mas o texto sim. pode estar lá de apoio. O poeta ele pode ir e ler, e aí, tipo, na leitura dele, ele pode ler com sentimento, ele pode te provocar aí reações através de uma performance que pode sim ser lida. Mas o mais comum e o que deixa as pessoas mais confortáveis normalmente nesse sentido de se apropriar é que decore. E aí é Uhum. que são elas, né? Aí é que é difícil. Eu, pessoalmente, eu fui testando, assim. Eu não sei, eu sempre tive mais facilidade para decorar música, apesar de não escrever música nenhuma. Então, Uhum. é mais sobre eu escutar, por exemplo, às vezes eu gravo um áudio meu declamando, e aí eu fico ouvindo. E aí, isso aconteceu muito na produção desse podcast, porque, meu Deus, o tanto de vezes que eu tive que escutar as coisas antes de lançar pelo Sesc. Sim. Então, eu ia ouvindo e falando em cima, sabe? Ouvindo e tentando repetir, e aí uma hora guarda. Uhum. Que tem essa técnica, né, porque são duas coisas. Por exemplo, eu sinto assim, tentando trazer para o meu universo. Eu lembro que tocar um instrumento é uma coisa, tocar e cantar é outra, né? Pelo menos assim, informal já é um pouco difícil. Quando você vai para público mesmo, tocar e cantar são duas coisas difíceis geralmente. E então a gente aprende primeiro uma parte e depois outra. Eu lembro que o meu processo era meio assim, eu aprendia uma letra que eu queria tocar e aí depois eu aprendi a tocar a música. Uhum. E eu acho que é interessante essa coisa de decorar, porque não é só decorar a palavra, porque aquela palavra tem um sentido. Por exemplo, se sai lá a palavra, vou dar um exemplo, mas não que ele seja banal, por ser um exemplo, mas se eu quero decorar a palavra, por exemplo, para o meu poema ali, racismo, eu não posso simplesmente falar, eu acho que quem vai falar disso também está dando corpo a essa palavra naquele exato momento. Então, acho que tem o lance da performance, tem o lance de decorar, assim, essa questão mais técnica, que eu acho difícil, eu sofro um pouco, mas tem uma coisa que você falou que eu gosto muito. Eu faço isso quando eu escrevo, que eu gosto muito, para poema, né? Eu gosto muito de ler o meu poema e ouvir o poema. Para o poema, eu acho que o ouvido, né? Quando o poema está bem encaixado, seja ele com rimas ou não, seja ele num slam ou não, a gente sente, né? E eu acho que você tem que ficar ouvindo essas várias vezes até ele entrar. E nisso daí eu acho que entra muito uma questão de voltar às origens da poesia, que os poetas antigos tinham que falar durante horas, imagino. E aí vem essa coisa de declamar, que eu achei lindo que você falou, tal, da performance. E eu queria saber assim, como você vê o futuro dos slams, porque é uma arte que está sendo desenvolvida pela quebrada, nas quebradas. Tem muitos espaços que não são quebrados, mas enfim, eu acho que tem uma força periférica muito grande, que eu acho que nasceu do rap, as batalhas de rima são irmãs dos slams hoje. Como você vê o futuro dos slams? Como que você projetaria esse futuro? O que vai acontecer? Na verdade, eu quero que você seja astróloga e fale do futuro do slam. Nossa, pode crer. Acho que o que eu mais posso falar é do que eu espero, né? Sim. Eu espero uma tomada de assalto mesmo, entendeu? Slam em todas as cidades, todo mês, mais de um slam por cidade, slam em todo lugar, o tempo todo.
eu acho que essa ocupação, assim, é aquela frase, né? O conserto está nas quebradas. Então, eu vejo muito esse potencial de criação. Acho que é uma coisa que vai crescer mais, vai ocupar mais espaços, até um momento em que tenha muito em todos os lugares e vire uma coisa como o sarau, por exemplo, que é muito mais popular, assim, no sentido de que ocupa muitos eventos. Acho que vai ter muito disso também. Tipo, você ir num evento e aí uma das atrações vai ser sempre um slam. Eu Uhum. acho que eu enxergo muito isso, esse potencial de ser desmistificado mesmo, naturalizado, porque pra gente que frequenta é uma coisa necessária. Então eu vejo esse potencial de ocupação, especialmente pelo que tem acontecido com a gente, né, mano? A gente tá indo pra lugares assim que se você falasse pra mim em março, quando a gente começou a voltar pra praça, eu ia rir. Então, assim, Uhum. acho que abriu portas. Isso da gente é poder agir online, não só o slam, todo tipo de artista. Fecha portas e tira muito do contato, do olho no olho, mas também abre portas para ocupação de espaços, que é muito importante. Sim. E dentro disso, quais são suas principais influências? Você falou um pouco de música. Agora eu queria saber assim, o que você está lendo, o que você está vendo, quais são suas influências para produzir arte e também para viver, porque eu sinto em você uma coisa muito interessante que a arte ressoa para você. Ela tem uma importância para você. Eu acho que você fala com muita propriedade quando você fala que quer seguir isso. Então eu queria saber assim, me fala um pouco das suas influências, o que que você lê, o que que você ouve, porque eu acho que isso é importante para guiar até aquelas pessoas que às vezes querem estar num slam e estão ainda intimidadas ou não conhecem. Então, essa primeira pergunta eu queria saber sobre as questões de influência. Você me falou bastante do seu processo criativo e agora você está me falando, eu queria que você me falasse das influências. Em que você se influencia para produzir a sua arte e para seguir vivendo? Para mim, no geral, é mais assim sobre o que eu enxergo, mas eu acho que isso também tem muito a ver com o que eu consumo. Então, por exemplo, poesia eu busco estudar, sabe? Porque como não é uma coisa que eu tô, sei lá, desde os 12, sou poeta desde os 12, isso pra mim não é, não. Então eu tô Uhum. sempre indo atrás, por exemplo, sei lá, hoje eu quero estudar poesia porque eu quero melhorar nisso, nisso e nisso. Aí eu vou, sei lá, no YouTube aí do Slam da Guilhermina, do Slam do Zap, assisto uns vídeos de poesia. Ah, gostei desse aqui, Daniel GTR. Uhum. Gostei da outra aqui, Kimani. Gostei da. Como ela chama? Ela deu uma entrevista esses dias. Enfim, eu vou, Uhum. tipo, selecionando poetas que eu gosto, vou indo atrás do trabalho deles. Às vezes eles fazem oficinas de poesia. O Sesc, esses dias, um lá, acho que lá de Brasília, fez oficina de poesia. Então é muito isso de ir também estudando, sabe? E conhecendo gente que trabalha com isso e vendo o que essa galera tem a dizer. Mas pessoalmente, assim, livro. Eu gosto de ler muito sobre sociologia. Eu gosto muito. Eu tenho lido sobre geografia, apesar de achar chato, porque eu acho que é necessário. Eu tô meio Uhum. travada num livro aí do Milton Santos. Que ótimo, sim. O último que eu gostei muito que você tinha falado para recomendar um livro, eu recomendo O Muro, de Sartre. Hum, São 4 contos e eles são, tipo, sobre a sociedade e tal. Mas, assim, é uma linguagem simples. Eu prezo por isso, porque apesar de eu entender melhor também uma linguagem mais acadêmica, mais rebuscada, para mim a fluidez numa leitura conta muito. E isso eu aplico nos poemas também. Tipo, você tem que ouvir sim, e entender. Você pode parar para pensar nisso depois, mas eu acho que é uma coisa que tem que chegar e bater, assim, e você entender mesmo. sim. Tem um do George Orwell, como que chama? Não é o 1984, todo mundo A conhece. Revolução dos Bichos? Esse também, mas eu ia falar do Admirável Mundo Novo. Esse Ah, foi um ah, livro que me pegou. não, mas aí é do Aldous Huxley. Boa, esse Aldous mesmo. Huxley é um cara bem louco. O Admirável Mundo Novo. Nossa, esse livro é incrível, Esse realmente. foi um dos últimos que eu li que eu fiquei pensando muito nele, porque era muito isso também de tipo essas questões que a gente lida muito e eu tenho lidado muito com isso pessoalmente ultimamente, de trabalhar pelo sistema ou então tentar viver pela arte, e aí o que que Uhum, vale a pena, o que que é viável, o que que não é viável. Então, tento muito isso. Referência artística, para mim, é uma coisa que tem sido difícil, porque para mim é muito uma coisa o que eu gosto de fazer é tipo, hoje eu vou nesse museu, ou então às vezes mais de um.
E aí eu Uhum. vou e eu vejo as coisas, eu respiro as coisas, eu tô no ambiente das coisas. E agora Sim. não tá tendo isso. Então tá sendo muito virtual, assim, coisas que eu pego pedacinhos, sabe? Tipo, eu vi esse filme, eu vi essa colagem, aí eu vou procurar mais sobre isso. Eu não acompanho muitos artistas, assim, visuais especialmente, que eu possa listar, que pra mim é muito essa coisa de recorte mesmo, de ver uma coisa que eu gostei, ver outra coisa que eu gostei. Mas o que Uhum. eu tenho mais é isso, essa coisa de ler livros que são clássicos, assim, que são da hora, que eu confundo às vezes, até, como a gente pôde ver. Uhum. Não, não, mas o problema não é confundir, você está lendo. Isso não. É, Só falei uma questão aí didática, mas isso não tem não, nada a ver. O totalmente. importante é você Inclusive é ler. bom, Você leu Admirável Mundo é Novo. isso que eu ia falar. O bom é isso, mano. É importante apontar, porque tem muita gente que pensa, tipo assim, ah, mas pra ser poeta, tal, tem que isso, tem que aquilo. Eu acho que todo mundo tem potencial de se desenvolver na área da arte com a qual mais se identificar, independente de quem for, mano. Acho que um engenheiro civil, um médico, acho que todo ser humano tem potencial de se envolver em lugares da arte que cabem nessa pessoa, seja o artesanato, a pintura, o desenho, qualquer coisa, tá ligado? Acho que é Sim. importante pra todo mundo. Então, tipo, se você, mano, você gosta de escrever aí dos seus sentimentos, pense em ser poeta, ou então pense em mostrar pra alguém, vai ver o que a galera que trampa com poesia tá fazendo, vai aprender técnicas. Márcio Ricardo, por exemplo, é um poeta que tem uns poemas mais diferentes, assim, Sim. que usa umas técnicas mais diversas. Então, tipo, procurar mesmo, assim, quem tá fazendo o quê e ir atrás do que combina com você. Uhum. Ótimo isso. Assim, eu vi que você então tá nesse momento, né? Tem umas épocas da vida que a gente ainda pode escolher, aproveite. Tá nessa coisa de tenho que trabalhar, mas também quero viver de arte e quero tornar isso meu trabalho. Eu conheço essas angústias, eu passo por elas também, mesmo sendo professor, pessoal, assim, eu dou aula de filosofia, mas a filosofia não é mais o meu espaço dessa coisa que você sente com o Islã. A poesia, a literatura se tornou esse espaço meu de que me emociona, que me interessa. Então, Gabi, dentro de tudo isso que você falou, eu gostaria que você trouxesse para a gente, né? Você falou do seu processo criativo, uma coisa muito interessante, muito válido saber dessa questão de como você vai aprendendo a lidar com o poema ao longo que ele vai nascendo. E aí agora eu gostaria que você falasse um pouco das suas influências, dos seus trabalhos, porque eu acho que a coisa mais importante para o artista não é só falar, não é ser visto, mas é também ser compreendido nos seus trabalhos. Então eu vi que você falou um pouco aí da poética do isolamento, falou do Islã do Zé, tem aí várias coisas que você tem feito nos últimos meses. Eu gostaria que você falasse, queria que você se divulgasse, divulgasse quem você quisesse agora, porque o espaço é seu e é o momento para você ir para o palco. Pode falar aí o que você quiser e o que você tem trabalhado, tem desenvolvido, tá bom? Bom, vamos lá, né? Eu existo na internet muito mais pelos projetos onde eu atuo, mas se alguém quiser falar comigo, meu Instagram é @boringbricks, tijolos chatos, em inglês. E eu vendo, agora eu tô parada porque o correio tá em greve, mas eu tenho desenvolvido muito isso de vender fanzine e poema ou fazer troca, que é um bagulho que tem rendido muito legal também. Então, se alguém quiser conhecer meus fanzine, conhecer meus poemas, que não são em vídeo e sim escritos, me chama que eu faço troca, faço venda de fanzine e poema. Eu tô pelo Slam do Zé, e o Slam do Zé tá até rolando agora, a gente tá chegando na final de uma edição online, então quem quiser conhecer pode ir acompanhar lá, ver o material que a gente tem. E a gente do Slam do Zé, em parceria com a Tomada Cultural Produções e o Sesc Jundiaí, lançamos o podcast que eu mencionei aqui, que é o Poesias do Isolamento. Aí o link é youtube.com/Sesc Jundiaí TV. Vai ter lá a primeira temporada com poema meu e de mais 4 poetas, e já a segunda, que tá saindo ainda, tá no segundo episódio agora, que são outros 5 poetas e todos da região, assim, Jundiaí região. Então eu recomendo fortemente acompanhar essas coisas e acompanhar todos os poetas desses podcasts também, sabe? Tipo, você foi lá, escutou, achou alguém da hora, vai procurar essa pessoa, vai procurar saber o que ela faz, fortalecer o trampo. Isso pra mim é muito importante também. Molotov Cultural, no momento, também tem Instagram, que é @molotovcultural.
Islã do Zé, não sei se eu falei, mas Islã do Zé Jundiaí. E aí o do Molotov é esse rolê que são basicamente saraus e a proposta é ter essa intervenção política, trazer esse conhecimento. Foi por lá que eu lancei esse fanzine da privatização que ainda está disponível, a gente está dando de graça, então assim, é só consumir o trampo, nem precisa pagar por ele. Sim. E a gente está planejando fazer mais um sarau aí em breve. Acho que basicamente é isso, na missão de me formar na faculdade. E é isso que eu tenho feito. Não, mas é ótimo, é ótimo. Tá bem encaminhada. Para a área da cultura, é um pouco isso, né? A gente se fazer perceber, a gente buscar os trabalhos aí, sempre com excelência. É muito legal ver que você tem essa responsabilidade. Por quê? Porque inova, inova. A gente precisa ter outras visões de arte e cultura, ainda mais na nossa cidade, que ainda tem uma tonalidade ainda muito fechada, os grandes centros da cultura. Você sabe disso porque a gente participa praticamente dos mesmos grupos no WhatsApp, a gente vê as mesmas conversas, e assim, né, quando a gente mantém as mesmas pessoas por muito tempo falando o que é cultura e o que não é, a gente corre o risco de acabar esquecendo que a cultura não é o que a gente pensa. A cultura é muito mais do que isso. Então, eu acho muito válido tudo isso que você falou, todos os seus trabalhos. Também eu gostaria de saber um pouquinho assim, a questão é, você tem algum projeto de zine em mente, então? Tem mais alguma atividade voltada para poesia escrita também? Você quer desenvolver mais essa área? Eu queria entender isso. Na real, eu comecei no fanzine faz pouquíssimo tempo, né? Eu acho que eu ainda tenho muito a aprender. Eu estou feliz com o meu desenvolvimento, assim, acho que eu estou progredindo da maneira que eu gostaria, mas acho que ainda posso chegar em muitos outros lugares, e por isso também as trocas. Por isso também comecei com essa do colaborativo, então o ideal é continuar desenvolvendo isso. Cada vez trampos mais colaborativos, eu acho. Acho que como os meus poemas já são muito meus, assim, para mim, eu acho que a minha brisa com fanzine é mais essa, sabe? Um trampo colaborativo. Eu sou muito fã das artes manuais, então, Sim. por exemplo, esse do Molotov, ele foi colaborativo, mas eu fiz a confecção manual. Então, eu acho que esse é um resgate importante também. Depois eu digitalizei, então trazer isso para a internet, sabe? Então, assim, portas abertas aí, ó, mandem projetos, parcerias, ideias. Vamos estar fazendo essas coisas. Você está reinaugurando o Faça Você Mesmo, como você disse para mim em off. Esse faça você mesmo é muito importante para o começo da arte. Depois você começa a colher os frutos. O que eu acho que eu fico mais feliz é saber que você está colhendo de forma imediata. Então, assim, não é um conselho, tá? Não é nada disso, mas não deixa passar. Então, vai produzindo, continua mesmo, porque eu acho que você está num caminho muito legal. Acho que você, como liderança da cultura aqui, né, de uma cultura alternativa, uma representação, acho que isso é muito legal. A gente precisa ver mais vozes femininas. A gente já tem muitas vozes femininas, né? Já tem um espaço muito maior para as mulheres, que elas mesmas conquistaram, claro. Mas assim, eu acho que é interessante ver também o olhar de quem vem de fora da cidade, quem está se adaptando à cidade e quem está transformando. Então, acho que tudo que você falou tem um valor cultural muito grande. Você acaba sendo uma joia dentro disso tudo, porque você tá vindo como alguém de fora e trazendo isso. E eu acho que não que tenha um fora e um dentro, não é uma questão de bairrismo, não é isso, mas o fato de você compartilhar a sua experiência em uma cidade que até então parece um pouco fechada com essas coisas, tem sido fundamental para você, eu acho. Eu só tenho a agradecer. E eu gostaria que você encerrasse assim, falando, né, já que você falou algumas coisas muito assim pertinentes ao campo da cultura, eu queria que você falasse qual é a sua opinião em relação à cultura, o que que você acha que falta acontecer, assim, o que que você aposta na cultura ou reclamar, simplesmente gritar aqui. Eu acho que tem que ter um espaço para você gritar. Se você quiser colocar algum poema seu também, eu queria dar esse espaço, esse outro momento livre para você falar novamente sobre o que você quiser, porque aqui é livre. Tá? Ah, sobre a cultura, eu vejo como algo muito plural, como eu disse. Acho que o que falta, no geral, assim, quando eu penso em, sei lá, população jundiaiense, acho que falta esse contato, porque
Mesmo a galera que é da cultura, às vezes tende a se fechar muito nos seus próprios círculos e não conversar com quem considera contrário. Acho isso ruim, assim, acaba travando o desenvolvimento pessoal da própria pessoa. Então, acho que a gente falta um pouco essa mistura, essa coisa de sentar na roda que é contrária ao seu pensamento e falar, ei, sabe, conversar mesmo, troca. Falta um pouco disso, mas acho que estamos no caminho para melhorar. Eu entendo que falta representação cultural na política e nessas áreas que são as legisladoras e, enfim, de fiscalização, porque às vezes a galera não entende. A gente rolou isso com a GM, sabe? De, tipo, ver um monte de jovem reunido, bagunça. Vamos ali agora, entendeu? Então tá. É importante, inclusive, acompanhar os movimentos que estão rolando esse ano de eleição. Eu tenho acompanhado o movimento Cardume, por exemplo, recomendo que Sim. conheçam, mas assim, acompanhem o que tá rolando, porque é tipo assim, eu sou partidária, eu ainda tenho opiniões meio mais ou menos com o voto, mas eu entendo a importância de saber o que está acontecendo e de entender quem são as pessoas que estão dizendo o que vai acontecer, sabe? Ditando o que vai reger a nossa atividade. Acho que isso é essencial. E se quiser, eu tenho um poema aqui no Pente, que é um dos que eu fiz para o podcast com o Sesc, posso ler, porque esse eu não decorei ainda. Poxa, se quiser, não, por favor, fica totalmente à vontade. Descarrega o pente aí quando você quiser. A gente espera, pode falar. Obrigado. Esse chama Segundo Estudo para o Fim. Eu sempre escrevo para mim. Aliás, eu só sei me comunicar assim. Me esforço para reduzir os enigmas, mas quando eu falar, alguém sempre vai ouvir em mandarim. Ultimamente ansiamos o fim sem pensar o recomeço. Eu tenho uma ideia agora e se não anotar, em 2 passos me esqueço. Enquanto vocês esperam tudo isso passar, eu ainda prevaleço. Pois minhas convicções se fortaleceram quando não as abandonei em desespero. Dizem que o mundo parou e nada restou. Por aqui o mar invadiu os meus sonhos e a verdade me revelou. Para quem nunca se libertou, moendo com sangue, a roda girou. Chamamos de mudança o que é apenas evidência de pouca informação ou de uma falsa demência. O ar nunca deixou de ser privilégio ou rarefeito nessa e em outras residências. Perspectiva é o que orienta a ação. A mística da oração entre meus irmãos muitas vezes é só o que faz valer a pena viver sempre na contramão e parar para pensar e prestar atenção. Eu guardo os meus sentires como joias, protegidas, escondidas, perseguidas, mas sempre em uma rotatória, disponíveis para consulta mandatória. Assim como funciona a minha memória, dentre história e glória, vejo também lá fora uma manipulação insatisfatória com distorção dos fatos e alienação classificatória. Gostaria de dizer que ainda vejo salvação, toda vez que me brota amor em meio à insuficiência e aos amigos que aqui estão. Cada qual com seu rito de passagem, todo ser humano é diferente mensagem. Conjunto de vivências, sentimentos, viagens, para alguns vale mais papel que a própria felicidade. Para outros, a experiência conta mais com a coragem. Pô, barulho, hein? Fez barulho, gostei muito, parabéns. Parabéns e, poxa, eu tô aqui agraciado por saber, assim, que as coisas caminham, sabe? Tem uma continuidade. Você, eu acho que representa muito para a questão da cultura de Jundiaí, agora dando esse novo passo para ela, né? Para essa, a cidade precisa de você, né? E eu acho que isso é interessantíssimo. Eu agradeço muito a sua participação. Gostaria de saber se você quer perguntar alguma coisa ao Levante, você quer perguntar alguma coisa aí, jogar alguma discussão no ar aí para as pessoas ficarem com a pulga atrás da orelha. Se quiser mandar mais alguma coisa, estamos aqui, estamos ao seu dispor. Você é entrevistada, mas é você que manda na pauta. Fazer uma sugestão de um assunto que eu vejo pouco explorado na cena, acho que esse pode ser um palco para isso. Uma relação, de repente, com o Jaraguá, que eu vejo muita gente daqui indo visitar e tal, e é uma região próxima, e lá tem povos originários ainda que estão sofrendo atentados aí da tenda, né? Incêndios criminosos, acidentais. Então, acho que, de repente, se tivesse como rolar essa ponte, esse contato para falar com essa galera, né? Ter essa representação de uma galera que é de povos originários, saber como eles estão vivendo, se eles precisam de alguma coisa, o que está rolando. Sim, essa é uma questão extremamente interessante porque
está no nosso horizonte de diálogo, né, no Levante, a gente quer fazer algumas matérias sobre a mata ciliar também. Então, a gente quer trazer um pouco desse debate sobre a Serra do Japi, a mata ciliar, e eu acho que isso completaria muito essa questão dos povos do Jaraguá e outras regiões. Procurar mesmo um diálogo, né? A gente conhece, no campo da poesia, a gente conhece tão pouco sobre o mundo indígena hoje, né? No geral, a gente conhece muito pouco sobre os povos indígenas. A gente tem uma versão muito massificada das informações. Então, eu acho que é uma boa. Acho que você dando essa dica aí, para a gente pensar os povos, né, que aqui estavam e até hoje são dizimados, eu acho que é muito legal. Agradeço mesmo, pô, baita dica, uma coisa que surpreende pela imediatez do assunto, né? Porque é um assunto que a gente precisa começar a gente precisa discutir de maneira séria, né? A morte desse povo, quando morre um patriarca indígena, uma matriarca indígena, morre uma biblioteca, morre uma história gigantesca. Então a gente tem que repensar isso. Gostei muito do toque. Quero agradecer aí, Gabi, Gabriela, Gabizinha, enfim, agradeço muito pela sua participação, agradeço aí por ela ter aceito participar dessa entrevista pelo Levante, pela nossa atividade que está começando aqui, e agradeço também o fato de você ser uma pessoa comprometida com as artes, eu acho que isso conta muito, eu acho que você pode ser um exemplo nesse quesito para a juventude que está aí, a molecada, né? Estou falando agora como idoso, mas enfim, eu acho que você representa muito, você renova muito. Tudo bem, Gabriela? Eu Pô, eu que agradeço. agradeço, que isso. Pode falar aí, não Agradeço o sei. espaço, o convite, a ação também. Acho que você e o Levante, enfim. Você especialmente, acho que também por ser professora, é uma figura formadora de opiniões importantíssimas. Então, Tenho medo, eu mas que tudo bem. agradeço. Não, porque a minha opinião vai muito no sentido da sua, que é essa valorização das pessoas invisibilizadas. E nem sempre nas escolas a gente consegue discutir isso. São temas extremamente importantes, né? A gente tem que falar das visibilidades, né? Das que não são visíveis. Eu, como professor, também tenho um espaço privilegiado. Então, eu tento tomar cuidado com isso, mas sempre tento colocar um pouco das minhas informações, da minha vivência. Mas é ótimo saber da sua vivência, da sua experiência. Contribuiu muito. Você foi a primeira de uma série de muitas pessoas que vão vir por aí. Eu agradeço, Gabriela. Valeu mesmo. Isso. Então a gente traz aí de novo. Nas próximas aí, sigam a gente, assistam esse vídeo, divulguem esse vídeo, espalhem. A gente vai deixar as informações também sobre a Gabriela, né, nos links. E a gente só tem a agradecer. Tudo bem então, Gabriela? Serviu, valeu. O que você repreenderia nessa entrevista aí? E que eu repreenderia, O que eu que achei você ruim. tiraria? Ah, não, nada. Achei que o assunto fluiu da hora. Eu gostei dessa liberdade, assim, de tipo, chegar e trocar uma ideia, não ter pauta, nada muito assim. Acho que abre portas. Nada pra tirar, não. Ah, valeu, obrigado. Qual é o atual grito do Islã do Zé? Onde nós estiver, a poesia tá de pé, Islando Zé. Então tá. Então a poesia vive. Você é um exemplo disso. Obrigado, Gabriela. Valeu. Obrigada. Encerrando em 3, 2, 1.